sobre saúde. Vamos abrir em Mateus 4:23. Em relação à saúde, nós temos que saber qual é a vontade de Deus em relação a este assunto. Às vezes é muito confundido este assunto com alguma coisa que Deus faz para corrigir os seus filhos. Nós temos que entender o que é que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz é que mal não virá ao homem sem causa. Se teve alguma coisa a ver, não tem a ver com Deus, mas tem a ver com as nossas ações, com aquilo que nós fazemos. E agora eu quero-vos ver o que é que Jesus fazia. No tempo que andou sobre a terra, o que é que ele fez? Em Mateus 4:23 diz: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. E traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, e endemoniados, e os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Então é da vontade de Deus que haja cura. Aqueles que ouviam a palavra eram curados, porque ele pregava o evangelho do reino. Antes de eu começar a falar um pouco, vamos ler outra passagem. Vamos ler Lucas 10:1. Jesus agarrou, e ele tinha vários discípulos, 12, os apóstolos, mas tinha mais discípulos com eles. E ele designou 70 deles para fazer a sua obra, aquilo que ele pretendia que fizesse, mesmo na altura enquanto ele estava sobre a terra. E vamos ver em Lucas 10:1. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, 2 em 2, por todas as cidades e lugares onde eles haviam de ir. E depois Jesus diz que grande é a seara, e depois diz como é que está a mandá-los, mas para eles confiarem. Mas depois diz aqui no versículo 9, portanto Lucas 10:9, diz: Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino dos céus. Glória a Deus. Ele estava a dizer aos 70 para curar as enfermidades. E vejam que depois, mais abaixo, no versículo 17, diz: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demónios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu via Satanás como um raio a cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Perdão. Então, é da vontade de Deus que as pessoas sejam curadas. É da vontade de Deus que elas sejam libertas e permaneçam libertas. Então, mas o que é que devemos de fazer? Ainda hoje, Deus me dizia: que ferramentas tens dado ao teu corpo? E eu aquilo, posto por essa forma, eu confundi-me. Mas ferramentas? Sim, o que é que tens dado ao teu corpo? Que ferramentas tens dado ao teu corpo para poder reagir perante uma enfermidade? E eu então percebi que é que Deus estava a tentar me transmitir. Que palavras você fala para o seu corpo? Todos nós sabemos que devemos orar. E devemos orar confiando em Deus e falando palavras corretas.
positivas, não falando de palavras negativas. Porque essas palavras vão ser alimento para nós. Alimento para o nosso corpo. Cada vez que você diz que você está curado, cada vez que você diz, não, eu estou curado pelas pisaduras de Jesus, você está a dar ferramentas ao seu corpo para poder lutar. Cada vez que você diz, não, eu estou doente, eu estou mal, você está a dar, não ferramentas, você está a atacar o seu próprio corpo. Tudo aquilo que o homem semear, isso vai colher. É com as suas palavras que você vai criar na sua vida alguma coisa. Porque é assim que foi os mundos criados. Deus disse, haja luz e houve luz. Deus falou em existência. Deus, aquele que chama as coisas que não são como se já fossem. E nós da mesma forma temos que falar em existência. Mas eu estou curado. Mas para continuar curado, você tem que continuar a falar. Você tem de declarar, eu estou curado, porque Jesus foi à cruz, levou todas as minhas enfermidades e as minhas dores, e pelas suas pisaduras, por aquilo que ele sofreu, eu fui curado. Você tem que continuar a falar. Você tem que continuar a dizer que está curado em nome de Jesus. Eu não tenho enfermidades, eu não aceito enfermidades no meu corpo, porque Jesus já pagou o preço por elas. Você tem que continuar a falar. Você tem que dar ferramentas ao seu corpo para o seu corpo poder retaliar. É impressionante o corpo humano. Eu percebi depois, pensando um pouco, percebi porque é que Deus estava a dizer tens de dar ferramentas ao teu corpo. Porque realmente o nosso corpo é que reage perante a enfermidade. Você sabe que as vacinas não são algo que nos vai curar, são algo que entra no nosso corpo, que imita a doença, e o nosso corpo cria anticorpos para poder combater a doença. A doença que está a ser imitada com a vacina que está a ser posta no nosso corpo. Para quando vier algo parecido, o nosso corpo já tenha os anticorpos, já tenha algo necessário para poder combater. Por isso Deus disse, tu tens de dar ferramentas ao teu corpo. Se entende que tudo passa por nós, tudo passa pela nossa fé, tudo passa pela nossa confiança. Nós temos que ser cooperadores com Deus e não ser opositores de Deus. O que é que eu quero dizer isso? Se nós queremos cura no nosso corpo, nós não vamos estar a lutar contra Deus falando do que é negativo. Nós temos de estar a falar o que é positivo, mesmo não tendo isso na nossa vida. Nós temos que falar o que queremos, não o que não queremos, porque assim originamos cura para o nosso corpo. Você pode dizer, então, mas eu não estou-me a sentir curado, mas você vai continuar. Ouça, é muito estranho, mas você já reparou, realmente é muito estranho. Você vai a um médico, o médico receita-lhe comprimidos, e você toma o primeiro comprimido, e você, no dia a seguir, telefona para o médico a dizer, eu não estou curado. Você vai dizer, não, mas isso não é assim, tem um tempo. Com o medicamento tem o tempo. E que a palavra de Deus não tem um tempo. Inclusive há pessoas que tomam os medicamentos até ao fim e mesmo assim não ficaram curadas. E você aceita isso tudo muito bem. Mas quando é nas coisas de Deus, não, tem que ser diferente. Não. Você, a sua mente, a sua vida tem que ser moldada. A sua maneira de pensar tem de ser alterada. Se você tem confiança e baseia a sua fé num medicamento, você tem que basear a sua fé nas palavras que você está a falar, que vêm das palavras do próprio Deus. Então você vai dizer, não, eu estou curado porque Jesus pagou o preço por mim. Não, eu estou curado porque Jesus disse. Então é assim que tem que ser. É assim que você tem que confiar em Deus. Falando a palavra de Deus. Confiando em Deus. Eu quero que vocês vejam aqui, vamos abrir em Provérbios 4:20. Provérbios 4:20, lá no meio da Bíblia, perto do meio da Bíblia.
Provérbios 4:20. E em Provérbios 4:20, veja o que é que Deus, através de Salomão, do rei Salomão, foi ele que escreveu os Provérbios, Deus lhe deu sabedoria muito acima do normal, e ele agarrou e escreveu Provérbios. E aqui em Provérbios 4:20 diz: Filho meu, atenta para as minhas palavras, às minhas razões inclina o teu ouvido. Não deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração. Você tem a palavra de Deus no seu coração. É muito fácil você fazer o teste. Quando vem uma dor, qual é a primeira coisa que você se lembra? Do médico, do medicamento ou da palavra de Deus? Se você se lembrar da palavra de Deus, você tem a palavra de Deus no seu coração. Se você se lembrar do médico, você não tem a palavra de Deus no seu coração. Se você se lembrar do medicamento, você não tem a palavra de Deus no seu coração. Até como é que coloca no seu coração? Lendo, relendo. Ouça, agarra e começa a ler os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos. Leia e veja quantas curas Jesus fez. Quantas libertações. O que é que ele dizia em relação aos discípulos, em relação à cura. Veja que os apóstolos curavam também. Inclusive aqueles mesmo que não eram apóstolos, pelas suas mãos havia-se cura milagrosa. Porquê? Deus era com eles. Então, se Deus era com eles, é da vontade de Deus que haja cura. Então a nossa maneira de pensar tem que ser alterada. No nosso coração tem que estar a palavra de Deus. Quando há um problema, o que é que você se lembra em primeiro lugar? É daí que você sabe o que é que está no seu coração. 21, não te deixes apartar dos teus olhos, guarda no meio do teu coração, porque são vida para os que já acham e saúde para o seu corpo. Sobretudo o que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Você tem dado ferramentas ao seu corpo. Você tem se enchido de Deus, enchido da palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas você tem essa verdade no seu coração. Se você está a ouvir-me e está a pensar e realmente pensa que realmente não está, mude isso a partir de agora. Comece a ler mais. Deixe algo de lado. Deixe televisões, deixe computador, ponha isso mais de lado. Leia o que é que Deus diz. Encha-se de Deus. Encha-se do que é que Deus diz para si, porque o que Deus diz para si é para hoje. É a sua vida. Só se encher e falar com a sua boca, você está a criar e a dar ferramentas ao seu corpo para poder retaliar, para poder dizer, não, eu não aceito isto na minha vida. A sua boca é a comunicação principal. Você imagina, por exemplo, um exército. E nesse exército, eles têm que comunicar de um lado para o outro. E como é que comunicam? Comunicam com palavras. Há ordens são dadas de um lado para o outro. Cada vez que você fala, você dá ordens para o seu corpo. Você dá ordens para o seu corpo. Cada vez que você se queixa e diz que está mal, o seu corpo ouve e diz, o nosso mestre, por assim dizer, nosso veio de comunicação central, disse que nós estamos mal, então nós estamos mal. Mas se não, se a sua boca disser o que é bem, o seu corpo vai reagir com o bem. Porque é isso que ele está a ouvir. É disso que ele está a encher. Eu estou curado pelas pisaduras de Jesus. Porque Jesus pagou por elas na cruz. Portanto, eu estou curado em nome de Jesus. A nossa maneira de falar vai alterar até inclusive a nossa maneira de pensar. Vai alterar tudo à nossa volta, o nosso comportamento, a nossa reação perante uma dor, a nossa reação perante uma possível enfermidade, o nós não aceitarmos, porque Jesus pagou por elas, nós não temos de estar a pagar. Então todo o nosso corpo muda a maneira de reagir
porque nós começámos a falar a palavra de Deus, nós confessamos, ela desceu ao nosso coração e agora está no nosso coração. E cada vez que falamos, falamos cura e temos cura em nome de Jesus. Dar armas ao nosso corpo é aquilo que é preciso e isso vai ser feito pela nossa boca. A palavra de fé que pregamos está junto da nossa boca. Exatamente aquilo que Deus diz. E Deus disse, haja luz e houve luz. Se ele não tivesse confiança nele próprio, como é que poderia haver luz? Se nós não temos confiança em Deus, como é que vai haver cura para o nosso corpo? Porque Ele é o Deus que nos sara, que nos cura, que nos liberta, que nos abençoa. Mas nós temos que confessar o que Ele diz em relação a nós. Para que a libertação possa acontecer. Neste aspecto, hoje, eu estou-vos a falar sobre saúde, mas podia ser para qualquer outra área. Você tem que falar o que é correto. Você tem que falar que já tem. Você tem que confiar, dizendo, Pai, eu creio em Ti. Eu creio no que a Tua palavra diz. Eu estou curado em nome de Jesus. Mas você não sente, não vê. Você, como toma um medicamento, também não vê. Você, como toma um medicamento, se calhar até nem sente. Mas você acredita que ele vai funcionar. Então eu acredito que a palavra de Deus está e vai funcionar em nome de Jesus. Se Deus é por si, ninguém pode ser contra si. Muitos vão tentar levantar, porque muitas são as tribulações do justo, mas Deus o livra de todas. Mas você tem que dar armas ao seu corpo para poder reagir perante a enfermidade. Você tem que ser o órgão central, a sua boca, aquele que fala contra a enfermidade, contra a doença, contra o mal-estar, contra tudo que não é de Deus. Você tem que falar. Se não o fizer, quem é que vai fazer por si? Vamos abrir em Provérbios 12, 18. Provérbios 12, 18. Provérbios 12, 18. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. A língua dos sábios é saúde. Porquê é que você vai ser, ou tem que estar, ou tem que permanecer curado? Porque Deus diz. Não porque eu digo, não porque eu acho, não porque Deus diz. Ele, inclusive, deu aos 70, ide por todo o mundo, ide por todo o lado, e curai-os e enfermos que nela houver. Então é da vontade de Deus. Há outras passagens bíblicas de Jesus que ele curou todas as enfermidades. Pedro, levaram a ele vários, ele curou a todos. Então, se na altura de Jesus e depois na altura dos apóstolos, na altura em que isto foi relatado, e nós sabemos de vários relatos, as pessoas são curadas, até porque é que uns podem ser e outros não podem ser? Não tem lógica. O único que está a fazer impedimento somos nós próprios, para que Deus não possa atuar, para que Deus não possa fazer na nossa vida. Nós temos que mudar a nossa maneira de falar. Mesmo que as coisas estejam más, nós temos que falar o que é bom. Porque falando o que é bom, nós vamos ter a bênção de Deus na nossa vida. Tudo o que ligares na terra, Deus liga no céu. Então o que é que você está a ligar na terra? A dor, a enfermidade, com as suas palavras? Ou a cura e libertação com as suas palavras? O que é que você está a ligar? O que é que você concorda? O que é que você fala? Eu lembro-me principalmente de uma altura da minha vida em que eu desejava uma coisa e eu tinha orado por ela. E chegaram 2 colegas ao pé de mim, a dizer que aquilo não era possível, que não ia funcionar. E eu dizia, eu não quero saber.
Eu não quero saber o que é que há já a acontecer, o que é que dá, o que é que não dá. Eu já tenho, em nome de Jesus. E por causa daquelas minhas palavras, porque eu confiei, porque eu declarei com a minha boca, eu tive aquilo por qual orei. Você tem que fazer o mesmo. Perante os sintomas que você está a ter, você diz, eu não quero saber, se Deus é por mim, ninguém pode ser contra mim. Jesus pagou o preço na cruz por mim, para que ele morreu, ele sofreu, para que levasse a enfermidade e a dor de mim, para que eu não as tivesse hoje, em nome de Jesus. Você até vai dizer, está bem, mas isso acontece a toda a gente. Há pessoas que têm dores mais ou menos, mas toda a gente tem. Mas é aí que está errado. Não é da vontade divina que isso aconteça. Uma pessoa que estiver doente não está bem. Uma pessoa que estiver doente não decide bem as coisas na sua vida. Uma pessoa que não está bem a nível físico vai afetar tudo o resto. Não é da vontade de Deus, é da vontade de Deus que você esteja liberto e abençoado. Não só a nível de saúde, mas em todas as áreas. Mas principalmente a nível de saúde. Deus quer a bênção para a sua vida, mas você tem que ser cooperador com Deus. Você tem que declarar o que Deus diz sobre si. Não o que você pensa, não o que você sente, não o que você vê, mas o que Deus diz de si. Vamos lá abrir em 1 de Pedro 2,24. Primeira de Pedro 2,24. Diz, levando ele mesmo no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Pelas suas feridas. Vocês sabem que feriram Jesus, que lhe deram 39 chicotadas. Você sabe que ele foi crucificado, que lhe espetaram pregos nas mãos e nos pés. Você sabe que ele sofreu levando uma cruz até ao local de morte. Você sabe que Jesus sofreu muito, não só no corpo, mas em espírito, por nós. E pelas suas feridas fostes sarados. Pelas suas feridas fostes sarados. Pelas suas feridas fostes sarados. Vamos lá abrir, vamos a meio da Bíblia, Isaías, mais ou menos um pouco mais à frente do meio da Bíblia, Isaías 53. Boa. Onde é que está o meu Isaías? Isaías 53, 4. Isaías 53, 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. As nossas dores levou sobre si. Nós o reportámos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras ou feridas fomos sarados. Outra vez. Nós temos que basear toda a nossa cura na palavra de Deus. Assim como tudo o resto da nossa vida. Mas em relação à cura, que é o que eu hoje estou a falar, você tem que basear a sua cura não no que você sente, não no que os médicos dizem, não no que os acham, não no que as análises dizem, mas no que Deus diz. E Deus diz que Jesus
pagou um preço por nós na cruz para que nós fôssemos curados. Portanto, toda a enfermidade, toda a doença é ilegal no seu corpo, em nome de Jesus. Porque já foi paga. Você não tem que estar a pagar. Você não tem que estar a sofrer. Jesus pagou o preço por nós. A enfermidade e a dor não pode estar. Mas é isso que eu sinto, é isso que está a acontecer. Então continua a falar o que deve falar. Mude. Você já reparou? Quando Deus disse haja luz, não havia luz. Ele chamou as coisas que não são como se já fossem. Ele disse haja luz, porque não havia luz, estava tudo escuro. E houve luz. Depois dele falar. Da mesma forma, quando você falar positivamente em relação à sua saúde, quando você falar e dizer eu estou curado, mesmo não se sentindo curado, mesmo estando a atravessar uma enfermidade, quando você diz eu estou curado porque Jesus pagou o preço por mim, você está a dizer não, eu não posso estar enfermo, eu não posso estar doente porque Jesus pagou o preço por mim. Eu estou curado em nome de Jesus. Você está a criar saúde para o seu corpo. Você está a falar exatamente o que diz Provérbios, que as boas palavras são saúde para o nosso corpo. Você tem que falar para que a cura se manifeste em si. Para que haja libertação e cura no seu corpo, em nome de Jesus. E você vai dizer, mas eu estou curado, eu estou bem, pronto, mas continua a fazer isso, para que no futuro, quando vier ou tentar haver alguma coisa, porque vai vir, infelizmente, você ser curado e completamente liberto, em nome de Jesus. Porque então, quando você já está habituado a orar, a primeira coisa que vai sair da sua boca é ilegal. Eu não posso estar enfermo, eu não posso estar doente, porque Jesus pagou o preço por mim. Glória a Deus. Se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Até eu vos falei sobre saúde. 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 Estamos numa época realmente perto do final do ano e todos nós desejamos saúde uns aos outros. Desejamos que o próximo ano seja um ano de saúde. Mas o que devíamos estar a dizer uns aos outros, sabe o que é? Se cumpra em nós a palavra de Deus. Porque ela é saúde para o nosso corpo.